Lá, vamos dar uma olhada, vamos, o que nós vamos ver hoje? Forças de contato. Que raio que são essas forças de contato? Então vamos supor aqui aqui um corpo sobre uma superfície encostado em outro corpo. Um corpo numa superfície encostado no outro. Vamos ver duas caixas ali sobre um piso, vamos dizer assim. Muito bem. Se eu aplicar uma força nesta caixa aqui, apliquei uma força, o sentido da força está indicado ali. Então veja o que vai ocorrer. Esta força vai o quê? Vai reproduzir uma força no outro corpo. Vai passar uma força nesse sentido aqui, que não é igual à primeira força aplicada. Então, ela não transfere o efeito daquela força integralmente daqui para cá. O efeito dessa força é outro valor. Então, aquela força ali é uma força de contato. Quem está recebendo a força, para diferenciar, coloquei ali A e B. Quem está recebendo uma força externa é o corpo A. E esse corpo A vai transferir uma quantidade para o corpo B, que não é a quantidade igual a F. Então eu digo que essas forças são diferentes. E como eu calculo? Então, esta força F pequena, que é uma força de contato. Então, eu estou empurrando o corpo A e o corpo A vai empurrar o corpo B. Então, eu posso dizer que eu estou fazendo dessa maneira. Não é Força Aérea Brasileira, FAB. Força de A em B, quer dizer, A está fazendo uma força em B. Muito bem. Como agora vamos ver como se calcula esta força de contato. Aí está essa situação. Coloquei uma condição ali de que a força de atrito é igual a zero. Então, não estamos considerando atrito nesse sistema. Então, eu estou aplicando uma força de 300 newtons num corpo A de 20 kg, que por sua vez está encostado, ligado, né? Está em contato com o corpo B, de 30 kg. Então vamos calcular qual vai ser esta força no contato. Aquele ponto de contato que está ali evidenciado. Ali vai existir uma força chamada força de contato. Como se calcula essa força de contato? Muito bem. Força, basicamente, é aquela lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Então, o que eu tenho ali? Massa vezes aceleração. Primeira coisa, cálculo da aceleração. Como se calcula a aceleração? Do mesmo modo que se calcula a aceleração quando eu tenho forças de tração. Ah, é do mesmo modo? E como que era esse modo mesmo? Era assim.
Então, a aceleração se calcula a força aplicada no sistema, dividido pela soma de todas as massas envolvidas. Nesse caso, só temos duas massas. Então, vamos fazer aqui este cálculo. A força é 300 newtons e a massa é 20 mais 30. Então, o que vamos ter ali? 300 dividido por 20 mais 30. Então, isso vai dar que a aceleração, 300 dividido por 50, que vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Aí temos a aceleração do sistema. E agora? Agora nós vamos calcular a força no contato. Massa vezes aceleração. Mas qual massa agora? Por que tem aquele asterisco na massa? É a massa total? É os 50 que acabamos de calcular? Não. É a massa de A? É a massa de B? Qual massa? Então, assim, ó, é sempre a massa que está sofrendo a compressão. Aquela massa que está recebendo o efeito de uma força de outra massa. Como assim? Você pode colocar assim, está vendo aqui a superfície? É a massa que fica para frente do movimento. Qual que eu tenho para frente do movimento? Só 30 gramas. Então, a massa que está de referência aqui, que está sofrendo a aplicação dessa força, da transferência de parte da força de 300, a força de 300 está aplicada em 20. E esse de 20, que é o A, vai aplicar uma força em B. Então, esta força é aplicada sobre o corpo B. Então, é a massa do corpo B, do que está na frente. Então, bem simples, a força que A faz em B é 30 vezes 6, 180 newtons. Só isso. Então, eu tenho que considerar a massa à frente. O cálculo da aceleração é igual ao cálculo de aceleração do caso de tração. Ok? Olha lá. Agora temos aí 3 corpos envolvidos ali. Estou aplicando a força do lado esquerdo ali, é uma força de 75 newton, que está aplicada num corpo de 8 kg, que está em contato com um corpo de 12, que está em contato com um corpo de 5 kg. Então, para diferenciar, vamos colocar umas letras ali. Bom, temos aí A, B e C. Muito bem, neste caso nós temos 2 pontos de contato. AB, BC. Temos 2 pontos de contato, AB e BC. Muito bem, se temos 2 corpos de contato, 2 pontos de contato, o que nós temos aí? Temos 2 contatos, temos 2 forças para calcular. Então eu tenho que calcular a força que A faz em B, é o contato AB, 8 e 12, e depois tem que calcular a força que B faz em C, a força BC. Qualquer um dos casos, para os dois, eu tenho que calcular a aceleração. E a aceleração é invariável, é sempre a mesma aceleração em qualquer ponto. Então, a aceleração vai ser 75, a força total, dividido pela soma das massas. Soma das massas, a aceleração, faz o que agora? Continha a aceleração
Aí está a aceleração. Bom, aceleração vai ser igual no ponto AB e vai ser igual no ponto BC, ou na superfície AB e BC. Então vamos calcular a força AB. Eu falei AB, mas estou fazendo ABC. Tem problema, vamos fazer ABC primeiro. Então, assim, o sentido do movimento é este. O sentido do movimento é este. BC, então, vai ser uma transferência de força que B faz em C. Então, vai ser a massa vezes 3. Quem é essa massa? A massa que está sofrendo o efeito dessa força. Quem é que está sofrendo essa força? É a força aqui, ó, que B faz em C. Então, quem está sofrendo o efeito desta força é só 5 kg. Vai ser 5 vezes 3, 15 newtons. Muito bem. Agora vamos fazer a força AB. A aceleração é a mesma, o que vai mudar é a massa. O ponto AB, ou aliás, a superfície AB, está aqui, ó. Então, é uma força que vai fazer naquele sentido a força B. Muito bem. Qual é a massa que está sofrendo o efeito desta força AB? Então, agora, cuidado. Não é os 12, é o 12 e o 5, porque esta força aqui, ó, a força B, está empurrando o corpo de 12 e está empurrando o corpo de 5, os dois simultaneamente. Então, essa força aqui vai empurrar os dois. Então, vai ser 12 mais 5 vezes 3. 12 mais 5 vezes 3. Então, eu vou ter aí 17 vezes 3, vai dar 3 vezes 7, 21. 1, 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 51 newton. Então, aí está. Então, só esse cuidado aqui. É tudo que estiver à frente da superfície. Como que eu vou saber a frente? Ó, o sentido da força aqui. Todas as massas estiverem à frente da superfície que está sendo analisada. Isto e isso.